Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você achou o texto? Amém? 2 Reis 4, de 1 a 7. O texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus aplique, pois, essa palavra aos nossos corações. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele nos traz alguns ensinamentos sobre os quais eu gostaria de refletir nessa noite, e peço a Deus que me use para falar ao seu coração. Porque esse texto mostra uma mulher que está tendo um problema na sua família. E é interessante que essa mulher, conforme ela mesma se apresenta a Eliseu, ela é viúva de um homem que era discípulo dos profetas e do profeta Eliseu, e que ele fazia parte da escola de profetas. E eu acredito que era um homem que estava se preparando para ser um arauto de Deus, para ser boca de Deus. Eu entendo e eu acredito que esse texto fala de escola de profetas como que se fosse o seminário daquela época. Alguém que estava dedicando a sua vida para o aprendizado da palavra e para transmitir a palavra de Deus para o povo de Israel. E esse texto diz que esse homem morreu, e que logo após esse homem ter morrido, os credores, ou o credor, alguém a quem ele devia, foi a cobrar a dívida. E como a mulher não tinha como pagar, havia naquela época uma lei que deixava bem claro em Deuteronômio que as pessoas poderiam serem vendidas, venderem-se a si mesmo, ou venderem os seus filhos para pagar as dívidas, e serviria como escravo daquela pessoa. E eu paro para refletir que ali havia um problema financeiro. E eu não sei se foi um problema financeiro por uma questão de uma má administração daquele homem que morreu, ou se foi um problema financeiro por uma questão de falta de recursos, e com a morte dele, aquele recurso que entrava na sua família deixou de acontecer e cessou. E de repente ela se vê atolada em dívidas, em débitos. E o que é que ela faz? E aí eu quero refletir sobre alguns princípios que ela utiliza, que são princípios simples, mas também são princípios que são muito na nossa vida. A primeira coisa que ela vai é que ela comunica a sua necessidade, a sua dificuldade a quem pode de fato ajudá-la. E eu acho interessante isso, que às vezes as pessoas querem que as outras simplesmente adivinhem o que elas estão enfrentando, quando na verdade existe o princípio da comunicação.
de você externar a sua realidade, externar a sua situação, mas não externar a qualquer pessoa que de repente vai fazer da sua vida um jornal diário, mas externar a sua situação a quem pode te ouvir e quem pode te dar uma direção de Deus. Porque existem muitas vozes no mundo. O mundo está cheio de vozes. Existe a voz das dificuldades, existe a voz do adversário, existe a voz do eu, existe a voz do homem, mas também existe a voz de Deus. E Deus constitui próximo a nós pessoas que podem ser voz dele para a nossa vida, nos trazendo direção. E essa mulher, ela reconhece esse princípio, porque ela vai ao profeta Eliseu e diz: meu marido, teu servo é morto, e tu sabes, melhor dizendo, que ele temia a Deus. E o credor, profeta Eliseu, está lá na minha casa e quer levar meus 2 filhos para serem escravos para pagar essa dívida. E como é importante você saber a quem recorrer na hora da sua dificuldade. Como é importante você saber identificar aquelas pessoas que Deus colocou sobre a sua vida para serem direcionadores da vontade de Deus para você. Existe esse princípio. Deus, ele coloca pessoas sobre nós. E Deus coloca essas pessoas para que nos oriente, para que nos ajude. E geralmente essas pessoas, elas têm uma direção, uma visão mais ampla da situação. E que elas podem, instruídas por Deus, nos orientar no que dizer. Então a primeira coisa que eu deixo bem claro aqui é a necessidade de você saber a quem recorrer na hora do aperto. Isso é uma coisa que a gente ignora. A gente ignora muito isso. A gente está passando pela dificuldade, a gente pega o telefone, conversa com um, conversa com o outro, papapá. A gente expõe assim a nossa vida de uma forma, sabe, muito escrachada. E a gente não procura quem de fato pode nos orientar, porque às vezes tem pessoas que vão fazer com que a sua situação piore. E que você receba uma palavra que não é a palavra que Deus tem para a sua vida e para aquela situação que você está enfrentando. Aí digamos que você liga para alguém que está passando por uma situação pior do que a sua. Aí essa pessoa vai dizer para você o seguinte: é verdade, querido. Fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Venda teus filhos mesmo. Deixa eles irem lá. Ao menos é uma saída. Você, entendeu? Vai saber que com a venda dos seus filhos, você vai ter a sua dívida quitada. Já pensou se aquela mulher ouvisse alguém que falasse isso para ela? Mas essa é a questão. Saber ouvir, mas saber a quem ouvir. E por que é que ela vai até Eliseu? Porque ela reconhecia Eliseu. Essa é a grande questão. Tem pessoas que não vão às outras por falta de reconhecimento. E a falta de reconhecimento é um roubo na nossa vida. Quando você não tem a lei do reconhecimento, você se perde. Você é roubado. Você, muitas vezes, por ignorar questões importantes para você, você é roubado porque segue pessoas a quem você nunca deveria ter ido buscar conselhos. Aí a segunda coisa que eu aprendo aqui é que eu vou chamar aqui da doutrina da insuficiência. Porque quando Eliseu ouve, ele diz assim: o que é que eu vou fazer por você? Me diga, o que é que você tem em casa? Repare bem em que aspecto está a resposta que ela dá para Eliseu. Ela diz: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. O que ela quer dizer é o seguinte: não tem nada lá em casa. Tem lá uma botijazinha lá de azeite, mas isso diante do débito que eu tenho é o quê? Ela quis dizer isso para Eliseu. Porque ela poderia dizer assim: não, profeta, eu tenho uma botija de azeite, e é isso que eu estou pensando aqui.
em falar com o Senhor para ver se aquele azeite multiplica. Ela não estava pensando nisso. Ao contrário, ela despreza aquilo que ela tem, porque ela olha para aquilo que ela tem e diz assim: isso é insuficiente. E aí eu paro para pensar nisso que eu chamo de doutrina da insuficiência. Por quê? Porque na Bíblia, a Bíblia ela fala muito sobre essa questão. Primeiro, a insuficiência nossa. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus, Ele chamou as coisas que não são, olha a insuficiência aí, para confundir as coisas que são, e chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aí ele diz assim, ele está construindo o que eu posso chamar de o pensamento dele, a partir dessa ideia de que ele diz assim: irmãos, Deus não tem chamado para servi-lo pessoas de nobre nascimento, mas pessoas fracas e simples. Porque Deus ele tem esse princípio de pegar aquilo que é insuficiente para fazer dessa coisa insuficiente grandes coisas. Aí eu paro para pensar nessa doutrina da insuficiência, não só no que diz respeito a nós como pessoa, mas aquilo que nós também possuímos. Observe bem, Jesus, ele está ali com mais de 5.000 homens, e você sabe que onde há um homem, geralmente há 3 ou 4 mulheres, porque o número de mulheres é maior, e há também crianças. Então Jesus, eu acredito que para testar a fé e provar a fé dos seus discípulos, perguntam assim: nós não vamos despedir esse povo com fome. O que é que temos aí para dar para esse povo? Senhor, mas é muita gente. Aí aparecem 2 discípulos e dizem assim: Senhor, tem aqui uma criança que tem 5 peixes, não é isso? 5 pães e 2 peixinhos. Me lembrei daquela música. Mas o que é isso diante de tanta gente? Aí essa é a questão: o que é o que eu tenho e o que é o que eu sou diante de tão grande desafio? O que é isso diante de tanta gente, Jesus? Aí ele pega e diz assim: divida em grupos e vá entregando e distribuindo. O que acontece? Todos comem, são saciados, e aí Jesus Cristo diz assim: agora junte o resto, para que nós possamos guardá-lo. Deu 12 cestos. Depois a mesma coisa acontece quando ele multiplica o pão para mais 4.000 pessoas. Ele pega aquilo que é insuficiente, porque Deus, para realizar algo na nossa vida, Ele não precisa, irmãos, de que nós sejamos suficientes para tal coisa. Mas para Deus realizar algo na nossa vida, Ele só precisa que aquilo que é insuficiente em nós esteja nas mãos dEle, para que Ele possa fazer o milagre, para que Ele possa operar o milagre. Se Deus está chamando você para algo, pastor, eu sou insuficiente, graças a Deus por isso, porque Deus vai pegar você como alguém insuficiente, vai derramar sobre você a graça dEle, para que você, com a graça dEle, se torne alguém suficiente, porque o único autossuficiente é Deus. Mas se aquilo que eu tenho e que é pouco estiver nas mãos do Senhor, Ele vai usar para a glória do nome dEle. O problema é que às vezes nem mesmo a nossa insuficiência está disponível nas mãos de Deus. E aí eu aprendo que quando nós somos insuficientes, mas a nossa insuficiência é lançada nas mãos de Deus, aquilo gera vida, aquilo vira vida. Aquilo que é insuficiente e que está, sabe, aos nossos olhos como algo pequeno, como algo incapaz, ou como algo que não vai resolver nada, Deus transforma em vida. Observe bem Moisés. Deus chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel. E quando Deus está conversando com Moisés, Deus pergunta assim para ele: Moisés, o que é isso que você tem na mão? Porque primeiro Moisés perguntou assim: Deus, mas como é que eu vou livrar esse povo? Não sei falar direito, não tenho poder nenhum. Aí Deus
unge Moisés. Não, você vai colocar Arão para ser como você é para mim. Ou seja, você vai ser a minha boca e Arão vai ser a sua boca. Você vai falar para Arão e Arão vai transmitir as suas palavras, como que se você fosse Deus e ele fosse você para mim. Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara. O que é uma vara, irmãos? A não ser um pedaço de pau que está morto, porque já está tirado ali daquela árvore, entendeu? E que serve para guiar, que serve para orientar, no caso, ovelhas, ou ajudar o pastor no seu pastoreio. Mas ela em si é um pedaço de madeira morto, insuficiente para realizar qualquer coisa. Aí Moisés, Deus pega e diz assim: Moisés, lança essa vara aí no chão. Aí quando ele lança, aí tem um princípio. Quando você entrega, quando você lança nas mãos de Deus, aquilo que na sua mão era morte, nas mãos de Deus se transforma em vida. O que acontece com a vara de Moisés? Ela vira o quê? Uma cobra. E diz a Bíblia que Moisés fugia dela. Aí Deus pega de novo pela cauda. Quando Moisés pega, o que acontece? Se transforma numa vara. Quando você lê o livro de Êxodo, aquilo que é chamado de vara de Moisés passa a ser, a partir de Êxodo 4, vara de Deus. Por quê? Porque ali não é mais vara de Moisés, é vara de Deus nas mãos de Moisés. E ali ia dar para ele o quê? Autoridade e suficiência. Então essa mulher me mostra isso, porque ela só tem uma botija de azeite. E humanamente falando, irmãos, para que é que serve uma botija de azeite? A não ser para fazer mais um bolo, comer e esperar a provisão de Deus, seja lá como é que ela vai vir. Mas ele pega e diz assim: querida, vá para casa, pegue todas as vasilhas emprestadas que você puder com seus vizinhos, depois volte para sua casa, feche a porta da sua casa sobre você e sobre seus filhos, porque você vai ver o milagre de Deus. Irmãos, se você quer ver o milagre de Deus, coloque nas mãos dele, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja o quase nada que você tem. E o que é que você vai ver? Você vai ver que a sua insuficiência nas mãos de Deus tornar-se-á insuficiência para a glória e a honra do nosso Deus. Aí eu paro para pensar como às vezes a gente se debate com pequenas coisas. Quando eu paro para ver a história de homens como Pedro. Quem era Pedro? Um pescador grossão, um cara que, se você for analisar Pedro, a seguinte epístola de Pedro, ela quase não é canonizada, porque Pedro, ele que escreve essa segunda carta com os punhos dele, em uma frase só, Pedro coloca o aramaico, o hebraico e algumas coisas em grego, daquela forma rústica, porque a primeira carta de Pedro, que foi uma carta mais elitizada, mais estilosa, é escrita por Silvano, que nós conhecemos como Silas, aquele que foi o parceiro de Paulo. E na segunda carta é Pedro mesmo escrevendo ali do próprio punho dele, todo errado. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso que Deus, ele quando escolhe pessoas para a sua obra, eu não sou contra você estudar, eu estudo, eu leio muito. Eu não sou contra você ser um autodidata, não estou dizendo que você não deve se preparar. Mas eu digo para você o seguinte: quando Deus escolhe alguém para fazer a sua obra, Ele não vê anel que está no dedo, Ele não vê as formações teológicas da pessoa. Ele chama aqueles que vão crer e vão se lançar e vão entregar a Ele o pouco que tem, para que a partir desse pouco que tem, Deus faça grandes coisas. E você tem que entender isso. Se Deus estiver fazendo algo através de você, não limite Deus, mas se lance. Claro, pastor, mas eu não posso estudar? Claro, você tem que estudar, se aperfeiçoar. Mas Deus, Ele vai te chamar
mesmo com a sua limitação, e vai usar você com a sua limitação, e vai fazer com que você entenda que a glória é dele, não é sua. Aquela mulher entra na sua casa, ela pega todas as vasilhas possíveis, e ela está ali se lançando, e aquele azeite que era pouco, nas mãos de Deus, ele se transforma em muito. Mas por que também isso acontece? Porque ela obedeceu. Tem crente que quer ser abençoado e não quer obedecer. Porque o nosso grande problema hoje é encontrar pessoas que obedeçam, que se submetam. O crente hoje, ele não quer saber de olhar para alguém superior, um ancião, um pastor, e seguir a direção daquele pastor, daquele ancião. E eu vejo que esse milagre acontece porque ela faz exatamente como Eliseu mandou que ela fizesse. E aí eu associo essa passagem ao primeiro milagre que Jesus efetuou em Caná da Galileia. O que é que Maria fala para os servos da festa? Antes de Jesus ordená-los a encher as metretas com água, ela olha para os conservos e diz assim: fazei tudo conforme ele vos mandar. Então há uma ligação entre obediência e milagre, entre submissão e milagre, entre obediência e bênção. Há uma ligação, irmãos, porque ela faz exatamente conforme ele mandou. E isso significa o seguinte: que Deus ama quem obedece. Estar debaixo da autoridade de alguém não é estar debaixo de um jugo pesado, olha, ao contrário, é estar debaixo de um jugo abençoador. Porque nem todo jugo é ruim. Jesus Cristo mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Existem alguns jugos que Jesus quer que nós coloquemos em nossas costas, e um deles é o jugo, sabe, do princípio da submissão, da obediência. Observe que o Salmo 91 diz que aquela pessoa que diz: o Senhor é o Altíssimo, aquela pessoa que descansa sobre a Onipotente, existe uma promessa sobre ela. E a promessa se encontra assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque essa pessoa está debaixo das asas do Senhor, está descansando à sombra do Onipotente, à sombra do Altíssimo. E descansar à sombra do Altíssimo significa o quê? Significa estar debaixo de uma submissão. É a partir desse princípio que vem a bênção. É a partir desse princípio que vem o milagre. E eu aprendo isso com essa mulher. Está passando por um momento terrível. Ela poderia dizer assim: mas o que é que tem a ver? Que loucura, rapaz. Esse Eliseu é um louco mesmo. Eu vou lá, falando com ele da minha dificuldade. Eu estou achando que ele vai juntar os profetas e que ele vai fazer uma vaquinha para arrumar dinheiro, até porque o meu marido era servo dele, ele conhecia. E aí pagar a dívida, ele manda eu pegar primeiro emprestado. Eu vou pegar para os meus vizinhos vasilhas emprestadas. Imagine se ela fosse uma mulher orgulhosa, daquelas que não quer precisar de ninguém, que não depende de ninguém, que é autossuficiente. Eu vou pegar vasilha na mão de vizinho, para vizinho ficar falando mal de mim, ficar dizendo: olha, a vizinha fulana veio aqui e pediu vasilhas para mim. Eu vou fazer nada disso. Imagine, irmãos, se aquela mulher, ela ficasse assim: que cara louco, eu vou pegar um azeite, uma batida de azeite e vou encher. Eu não vou fazer isso não, que loucura. Isso é loucura. Uma pessoa que é obediente, ela segue uma orientação, mesmo que essa orientação lhe pareça loucura. A bênção de Deus se encontra na obediência.
se encontra em você seguir uma orientação que lhe foi dada, mesmo que essa orientação pareça para você uma loucura. E essa mulher não deixou nascer no coração dela a dúvida. Ela simplesmente foi. Como Naamã, com o próprio Eliseu, se torna um cara resistente. Ele acha que Eliseu vai sair porque ele era o capitão do exército sírio, um cara fantástico, um grande general de guerra. E ele acha que Eliseu ia sair para dizer: "Oh, Naamã, você vê que honra, meu querido, recebê-lo aqui, entre aqui nos meus aposentos", porque Naamã era um cara pomposo, era um cara que estava com muito dinheiro. Naamã, o Eliseu chega e diz assim para o moço dele: "Olha, diga para ele dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, 7, não é 6, não são 5, nem são 8, são 7. Aí Naamã fica revoltado. Às vezes acontece isso com a gente cria uma expectativa. A expectativa não é suprida, a gente fica com revolta no coração. Aí Naamã sai reclamando: "Mas lá na Síria não tem rios mais puros, bonitos, que eu poderia ir me banhar. Manda-me banhar logo nesse rio poluído, no Rio Jordão." Aí o servo dele chega e diz assim: "Mas meu senhor, o senhor veio de tão longe, custa o senhor obedecer, vamos ver o que é que dá, meu senhor." Aí ele, persuadido pelo servo dele, ele dá. Primeiro mergulho, não acontece nada. Segundo mergulho, não acontece nada. E eu fico imaginando Naamã: "Mas, meu Deus, que loucura, dá mergulho nesse rio sujo." Terceiro mergulho e nada. Quarto mergulho e nada acontece. Quinto mergulho, sexto mergulho. Já pensou se ele tivesse parado no sexto mergulho? O que tinha acontecido com Naamã? Já pensou se aquela mulher tivesse dito assim: "Que nada, eu vou botar azeite nenhum, em vasilha nenhuma, esse cara é louco." "Olha, filho, não deu." Fui lá falar com o profeta, mas o profeta é louco. Então é o seguinte: o jeito é vocês irem mesmo, que quando eu juntar dinheiro, eu vou e compro vocês de volta para mim. Aí Naamã, no sétimo mergulho, a Bíblia diz o quê? Que ele se levanta limpo, com pele de bebê. Aleluia. Obediência. A bênção está na obediência. Deus não chamou ninguém autossuficiente. E para Deus muitas vezes provar se você é autossuficiente ou não, vai fazer com que você obedeça a coisas loucas, só para que você veja que você não é nada. Quem é Ele? É Ele que é. Isso é interessante, irmãos, porque quando você obedece, quando você diz assim: "Poxa, isso não tem sentido, mas eu vou fazer", o que é que está acontecendo em você? Você está agindo por fé. Não tem lógica, mas eu vou acreditar, eu vou obedecer, eu vou fazer. A palavra está dizendo isso, eu vou seguir. Por quê? Porque Deus, Ele nem sempre Ele caminha pela lógica das coisas. E tem coisas que com Deus é só pela fé mesmo. E tem coisas que até para compreender é pela fé. Como é que eu vou compreender, a não ser se for pela fé, que um homem esteve 3 dias na barriga de um grande peixe? Como é que eu vou compreender, a não ser se for pela fé, que uma jumenta falou com um profeta? Como é que eu vou acreditar, como é que eu vou compreender, a não ser pela fé, que uma cobra conversou com uma mulher e ofereceu para ela um fruto? Então tem coisas que a lógica fica um pouco de lado e a fé entra. E é justamente nisso, porque a sua fé vai te fazer seguir aquilo ali. Aquela mulher está ali, ela vai, o profeta mandou, eu vou fechar a porta, filho, vem cá. Aí o trabalho de unidade. Porque quando você está num problema com alguém, e que esse alguém está junto com você coeso, para resolver aquela situação, ali vem a bênção de Deus também. Salmo 133 diz: "Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o monte Hermon, né? Os orvalhos do monte Hermon." Aí ele diz assim: "Ali ordena a bênção, Senhor." Ali onde? Na barba de Arão?
No Monte Hermon? Não, na unidade. Ali é onde existe a unidade. E ali ela e os 2 filhos estão juntos nisso, dentro de casa, portas trancadas, porque tem coisas que só pertencem a nós e a Deus. Tem coisas que só pertencem a nós e a Deus, a nossa intimidade e a Deus. E ali ele tranca a porta para que ninguém veja o que é que está acontecendo, porque tem coisas que não interessam da sua vida para ninguém. E aí ela começa, aí ela pega a primeira vasilha, eu fico imaginando, e ela está vendo aquela única botijazinha de azeite enchendo a panelona, e ela começa, aleluia, é isso mesmo, ele estava certo. Aí passa para lá uma outra vasilha, aí vem, enche, aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando a fé daquela mulher em ebulição, crescendo, as coisas acontecendo, só porque ela seguiu princípios que nós precisamos seguir, nós seguimos. Ouvir quem se deve ouvir, entregar a insuficiência diante de Deus e obedecer uma ordem, uma direção dada. Aí é que vem o milagre. Aleluia, glória a Deus. E aí olha só o que acontece com o texto. O texto diz que o azeite só parou quando acabaram-se as vasilhas. Irmão, se aquela mulher tivesse 10.000 vasilhas, ela teria se transformado numa microempresária do azeite. Ela sairia do estágio de alguém em débito para se tornar uma empresária. Ela chega para o filho e diz assim: manda mais vasilha aí, menino. Ela está cheia de fé já, a coisa está acontecendo. Mãe, acabou. Aí o azeite cessou. Existe um derramar de Deus para mim e para você. Mas para esse derramar acontecer, nós temos que estar vazios. O azeite de Deus, ele para derramar na nossa vida, eu tenho que estar vazio, eu tenho que ser insuficiente, irmão. No momento que eu começar a me achar que eu sou suficiente, e que eu vou estar a um passo de querer achar que eu sou autossuficiente, o azeite vai cessar. E quando o azeite cessa o milagre. Ainda bem que o que aconteceu foi que terminou as vasilhas, porque talvez ela não tivesse pego muito mais, ou porque talvez não tivesse mais vasilhas para serem emprestadas a ela. Mas o importante é saber que tem coisas que, enquanto nós nos esvaziamos, Deus continua jorrando. Ó. Esse é o problema. Quando nós somos como vasilhas vazias diante de Deus, Senhor, eu quero mais de Ti. Ó. Porque quem é que recebe mais de Deus? Os inconformados, os que querem, os que desejam. Para esses Deus derrama. Mas os que se acham, os que acham que já sabem, que já podem e que não precisam de mais nada, para esses é aquilo que Maria no cântico ela exalta. Ela diz assim: despediu vazios os soberbos, mas alimentou os famintos. Porque Deus alimenta os famintos, os insuficientes. Eu estava assistindo uma vez uma matéria sobre o efeito borboleta. Eu assisti esse filme, eu achei fantástico o primeiro filme, Efeito Borboleta. E eu fui pesquisando e vi algo sobre o efeito borboleta. Aí perguntaram para um geólogo o seguinte: mas será que com a tecnologia que nós temos hoje, não tem como antecipar ou até mesmo impedir de que furacões, né, aconteçam em lugares como Massachusetts, lá nos Estados Unidos, Arizona, tudo mais? Ele falou assim: isso é um pouco difícil de prever, porque qualquer coisa pequena do outro lado do continente pode fazer com que se transforme aqui em um tufão. Então você não tem como prever. Ele falou assim: eu vou dar um exemplo muito claro disso, que borboletas pequenas juntas voando lá no sul da África podem ser causadoras de grandes tufões lá nos Estados Unidos. Vai entender um negócio desse? Aí ele disse assim: isso nós chamamos de efeito borboleta. Agora observe bem: borboletas pequenas juntas fazendo
o farfalhar das asas, criando o vento, que vão ser levados e transformados em tufões e furacões nos Estados Unidos. Imagine uma coisa: eu e você juntos, com a nossa insuficiência, mas dependentes de Deus e entregues totalmente a Deus. O que Deus não fará através das nossas vidas? O que Deus não irá fazer através da sua vida, se a sua insuficiência estiver nas mãos do Deus autossuficiente, para fazer da sua insuficiência a suficiência que Ele precisa para operar milagres na vida das pessoas. Então a minha oração é que nessa noite nós possamos aprender esses princípios com essa mulher. Procurar quem de fato pode e deve nos ouvir, obedecer a orientação dada e entregar a nossa insuficiência nas mãos de Deus. Porque aquilo que é insuficiente nosso, nas mãos de Deus, aleluia, Ele multiplica e faz algo maravilhoso e grandioso. Você deseja isso, querido? E aí eu digo para você o seguinte: você pode estar passando por lutas. Deus, Ele vai usar a tua insuficiência, aquilo que você tem em sua casa, para abençoar você, para operar na sua vida. E é isso que eu aprendo também com essa mulher. Começa o texto, ela com uma dificuldade, e termina o texto, ela tendo suficiência para pagar seus débitos e para viver bem com os seus filhos. E a minha oração é que você possa entender esse princípio, para que o milagre de Deus venha sobre a sua vida, para que você seja uma pessoa abençoada, para que você possa ver a sua história mudada, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus.